Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live, uma live especial, uma live sobre o coronavírus, sobre a epidemia, a pandemia que a gente está vivendo do Covid-19. Infelizmente não é o tipo de assunto que a gente gostaria de fazer a live, né? A gente preferia falar sobre outros assuntos, mas sem dúvida um tema dessa relevância. E exatamente na nossa área, na área dos médicos, na área dos estudantes de medicina, não tem como a gente deixar de falar. A nossa ideia hoje aqui é trazer um panorama geral sobre a pandemia, né? E como afeta nós, os estudantes e os profissionais de saúde, porque eu tenho certeza que todos nós estamos na linha de frente disso, mesmo que não seja lá na emergência atendendo, para quem é só estudante de medicina ou para quem trabalha de outras formas, mas eu tenho certeza que vocês, da noite para o dia, viraram referência para as famílias de vocês, para os amigos de vocês se tornaram fontes de informação. E quando a gente está num momento como esse, num momento de uma pandemia, realmente num momento grave, num momento de muita tensão, a gente, além de tentar resolver a parte médica, então o médico tem a obrigação, o profissional de saúde tem a obrigação de saber conduzir um caso de Covid-19, de saber do que se trata, mas além disso tem uma obrigação ainda maior, que é informar informar as pessoas sobre o que é a pandemia e acalmar as pessoas no meio desse pânico. A gente sabe que já ocorreram várias pandemias ao longo da humanidade, epidemias então nem se fala. Antigamente, quando a gente tinha o mundo desconectado, as epidemias eram locais e as epidemias eram extremamente graves, mas hoje em dia a situação, eu acho que mudou. Então, uma epidemia pode se tornar facilmente uma pandemia, como nós temos visto esse ano acontecendo com o Covid-19. E a pandemia, claro, ela traz o caos, ela traz realmente o medo, o pânico que se alastra e acaba piorando ainda mais os efeitos do vírus, os efeitos que em parte são inevitáveis e em parte são evitáveis. A gente vai tentar, com tudo que a gente já sabe hoje, e aí eu já deixo claro para vocês que o Covid-19 é uma doença nova, então a gente não sabe várias características fundamentais sobre a pandemia e a gente vai tentar falar tudo que se sabe hoje. E, para começar, um disclaimer fundamental, nem eu nem o Gustavo vai participar da live aqui, ele já deve estar solicitando daqui a pouquinho, mas nem eu nem ele somos especialistas no assunto. A gente quer realmente, através do nosso estudo, das nossas revisões que nós fizemos ao longo das últimas semanas, eu não sei se vocês sabem, mas a gente já publicou um podcast sobre o coronavírus. Se eu não me engano, já faz 2 semanas, 1 ou 2 semanas, então era bem no início da pandemia. Na verdade, nem era uma pandemia ainda, era uma epidemia em que mais de 95% dos casos estavam na China. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, hoje foi um grande marco, porque a Itália superou o número de óbitos da China, que ocorreram na China, e isso foi, na verdade, um marco mostrando que sem dúvida nenhuma, a pandemia mudou de patamar. Vou colocar aqui o Gustavo, se o Gustavo vai aparecer na live, para a gente começar o que a gente se preparou para falar. Não sei se deu certo aqui, se o Gustavo está entrando, acho que sim. Foi lá do... E aí, Gustavo? E assim, eu esqueci de falar isso, mas por favor, vamos comentar aqui embaixo se está dando para ouvir e para ver, tanto eu quanto o Gustavo. Vou deixar o Gustavo se apresentar, mas botem aí no chat se está tudo certo em relação ao áudio, ao vídeo, se vocês estão conseguindo me ver, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Fala a mesma coisa. Boa noite, galera. Sou o Gustavo, a gente também está junto aí, né? Nessa luta que a gente sabe que o cenário é bem caótico, a gente vai tentar trazer as informações, o que a gente sabe, as comparações, claro, como que isso afeta, né, o estudo e o desempenho também das pessoas ao final do ano, nas provas de residência, qual que é o cenário que a gente está hoje, como disse Du, falou, nós não somos especialistas, né, e tudo gira e é muito volátil, tanto as informações que a gente tem, tudo que a gente tem é muito volátil, então a gente vai tentar trazer de forma bem objetiva, clara, tentar responder as dúvidas das pessoas também, com o que a gente tem de informação e, claro, sempre tentando fazer isso com o melhor respaldo científico possível. Eu acho que o pessoal está respondendo aqui que está tudo ok com o nosso áudio, com o nosso vídeo. Quem tiver com algum problema, provavelmente é na sua conexão, então dá uma reiniciada aí para voltar tudo ao normal. Mas vamos começar então falando sobre o contexto atual. Basicamente, quando eu fiz o vídeo lá há 2 semanas atrás, a gente tinha uma possível epidemia grave que poderia se tornar uma pandemia. Poderia ser algo grave, ainda não estava muito claro. Infelizmente,
as informações médicas que vinham da China com muita dificuldade de transparência. Então, esse foi um problema que foi vivenciado no início da epidemia, no início da pandemia. Muitos países acabaram subestimando o que poderia ser o novo coronavírus, o que se tornou, na verdade, a Covid-19. E hoje a gente tem realmente já instalada uma pandemia, e uma pandemia grave. E aí, quando eu falo de uma pandemia grave, eu já queria tocar num conceito que eu vejo muita gente se confundindo. Os leigos, então, não fazem a menor ideia, mas eu vejo também muitos médicos e muitos estudantes de medicina se confundindo. Lá no início a gente tinha essa comparação do coronavírus com a gripe, com a influenza. Não, mas a influenza mata muito mais do que o coronavírus. Agora não, o coronavírus tem uma taxa de letalidade muito maior do que o da influenza. O que isso é verdade? Na verdade, pessoal, eu queria já tocar nesse conceito, que eu acho que é um conceito fundamental para a gente entender o comportamento de epidemias e de pandemias, que são conceitos importantes. Quando a gente fala em taxa de letalidade, a taxa de letalidade ela faz parte do que a gente chama de virulência de determinada doença infecciosa. E a virulência nada mais é do que a capacidade de uma doença infecciosa causar casos graves ou casos letais. Então, é realmente casos graves ou morte. Isso é o que a gente chama da virulência de um patógeno. Só que a importância, a relevância de uma epidemia ou de uma pandemia, como a gente tem nesse caso, ela não está necessariamente ligada diretamente à virulência. A gente tem, na verdade, circulando diversas doenças com uma enorme virulência. Então a gente tem o exemplo da raiva, por exemplo, que é uma doença que tem uma taxa de letalidade próxima a 100% e que não é uma doença que a gente se preocupe tanto. Claro que a gente tem protocolos em casos de determinadas situações, mas não é uma doença que chega nem perto da importância do que a gente está vivendo hoje com o coronavírus de 2019, 2020, surgiu no final de 2019, com o Covid-19. E aí que entram essas duas outras características que vocês precisam saber sobre doenças infecciosas, sobre patógenos. São exatamente a patogenicidade e a infectividade. O grande problema do coronavírus é que, aparentemente, pelos dados que a gente tem hoje, pelo alastramento rápido que ele teve, aparentemente o novo coronavírus é um patógeno com uma altíssima infectividade. E aí, quando eu estou falando de altíssima infectividade, o vírus da influenza normalmente é considerado um vírus com uma alta infectividade. Mas, aparentemente, o novo coronavírus tem pelo menos o dobro da infectividade do influenza. Então, é uma doença com alta infectividade e, pior, é uma doença com uma patogenicidade um pouco menor. E aí que eu vou explicar a diferença entre a infectividade e a patogenicidade. A infectividade nada mais é do que a capacidade de um agente que está numa pessoa. Então, imagina que eu tenho uma doença, qual que é a capacidade dessa doença se espalhar para outras pessoas e, a partir dessas outras pessoas, se espalhar para outras pessoas. Então, é exatamente o que a gente vê numa epidemia, numa pandemia, um efeito logarítmico, né? uma curva exponencial, que a gente vê os casos se propagando de uma maneira muito rápida. Então, isso é infectividade. Já a patogenicidade é aí que muita gente se embanana, né? A pessoa não entende. A patogenicidade é a capacidade de um patógeno, uma vez que ele infecta uma pessoa. Então, imagina que eu fui infectado pelo coronavírus. Qual que é a chance de eu ter sinais e sintomas dessa doença? Então, a partir do momento que você tem uma infecção, não significa que você necessariamente vai ficar doente. Vai ter uma síndrome clínica, vai ter alterações, sinais e sintomas. Então, a patogenicidade do novo coronavírus, aparentemente, é muito menor do que a gente teve nos dois últimos surtos de coronavírus que nós tivemos no mundo. E aí eu vou abrir um grande parêntese. Muita gente também não conhece as grandes epidemias e pandemias que a gente teve nas últimas décadas, nos últimos séculos. Isso é um ponto importante. A gente teve uma grande pandemia, que foi a maior pandemia do século XX, e também a gente não teve nenhuma igual no século XXI. Foi a da gripe espanhola, matou praticamente 20 milhões de pessoas. Então causou mais estrago do que a Primeira Guerra Mundial. Foi mais ou menos na mesma época. Muita gente ainda defende que a gripe espanhola causou mais estrago do que a Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola, ao contrário do que a gente tem hoje com o Covid-19, a gripe espanhola é uma doença que afetava também adultos jovens. Então tinha um impacto muito forte nas populações, inclusive um impacto econômico gigantesco que teve o Covid-19. Mas qual que é a diferença? Eu falei da gripe espanhola, mas nesse século, e aí mais especificamente, foi em 2002 e 2012, nós tivemos duas grandes epidemias também relacionadas a um novo tipo de coronavírus. O coronavírus, eu tenho certeza que vocês já estudaram muito na faculdade, é aquele vírus que a gente ouve falar, tipo rinovírus, a gente ouve falar, mas a gente não dá muita importância,
porque na teoria ele é apenas um vírus de trato respiratório superior, mas na verdade a gente teve duas grandes epidemias. A primeira começou na China também, que é o vírus chamado de SARS. Ele causava uma síndrome aguda respiratória, uma síndrome clínica respiratória aguda grave. Então era uma doença, inclusive, com uma virulência maior do que o atual. A gente tinha uma taxa de letalidade por volta de 10%. E a gente teve o MERS, que também foi um novo coronavírus. Esse surgiu em 2012 e surgiu lá no Oriente Médio. Então não foi na China dessa vez, mas ele tinha uma letalidade ainda maior, de 40%. Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque o grande problema do coronavírus atual, por que a gente conseguiu controlar o SARS e o MERS e aparentemente está muito difícil de controlar o Covid-19, o atual coronavírus? O grande problema é que aparentemente a gente tem uma grande importância das transmissões em pacientes assintomáticos e até mesmo pacientes no período de incubação. Esse foi o grande problema, essa foi a causa dos países terem subestimado tanto o novo coronavírus. Porque nas últimas epidemias, a doença ela ficou restrita aos círculos de pacientes doentes. Então, inclusive, o SARS, que foi uma epidemia grave que começou na China, era uma doença que afetou praticamente pessoas que iniciaram a doença. E aí, só para não deixar de falar, todos esses vírus eram vírus que infectavam animais e que em algum momento entraram no organismo humano, sofreram mutações e começaram a transmitir pessoa a pessoa. Esse é o grande problema das epidemias, é o início de um novo vírus. Mas a grande questão é que antes, no SARS, basicamente a gente tinha as pessoas que iniciaram a epidemia, os profissionais de saúde, que eram muito afetados nessa época, nessa epidemia, e a gente tinha os familiares de profissionais de saúde. Então a gente conseguia identificar quem passou a doença para quem. Basicamente isso. Já no novo coronavírus a gente não consegue. E esse é um sinal claro de que pessoas assintomáticas, oligossintomáticas ou até mesmo pessoas no período de incubação, muito provavelmente estão transmitindo a doença. Então esse é um ponto importante. A patogenicidade do novo coronavírus aparentemente é mais baixa do que os anteriores. Por isso a gente tem muito mais casos pouco sintomáticos, casos assintomáticos. Isso aparentemente seria uma boa notícia, mas acaba sendo uma má notícia, porque isso aumenta demais a chance de infecção, a chance de contágio e dificulta muito o trabalho das autoridades. Então, por isso que a gente tem visto todos os países que antes eles tinham recomendado apenas quarentena para pessoas sintomáticas ou para pessoas que tiveram contato com doentes, agora isso está mudando. Agora a gente está vendo uma quarentena geral, ninguém sabe quem está doente, ninguém sabe quem está saudável, todo mundo pode estar portando o coronavírus, todo mundo pode estar passando, isso diminui demais a chance da gente conter. Então é claro que é praticamente impossível, na verdade, conter o coronavírus, o que é possível é a gente lentificar a transmissão. E a gente tem visto países como a China, como a Coreia do Sul, que estão fazendo um bom trabalho, pelo menos agora, antes até bem diferente disso, mas agora estão fazendo um bom trabalho e estão contendo o vírus. Então, começa com esses conceitos de epidemia, pandemias, conceitos que eu tenho visto que poucos médicos, poucos profissionais de saúde sabem e que são muito importantes para vocês entenderem o tamanho do problema, por que é um problema, por que esse coronavírus atual, que mata menos do que o anterior, é um problema maior do que o anterior. Inclusive, no anterior, a gente teve mais ou menos 800 mortes, atualmente a gente já tem milhares, provavelmente a gente vai chegar na casa dos centenas de milhares, quem sabe milhões de mortes, dependendo aí do grau da pandemia, do quanto que ela vai acabar se alastrando. Na verdade, até tem um artigo muito legal da New England, né, que fala que, por exemplo, quanto a gente deve ficar preocupado com o Covid. Pronto, a história, tem gente que fala aí na infectividade, né, na transmissão dessa doença, e falam que no final a incidência pode resultar aí até 100 milhões de mortes, colocando num cenário catastrófico, né, que seria se numa infecção bizarra. Lamentavelmente, a gente não sabe até o final do ano como é que isso vai resultar, onde isso vai chegar. A história certamente ela fornece para a gente uma série de pandemias e epidemias que foram muito sérias, que, por exemplo, a peste, a varíola, o sarampo, cólera, gripe, o vírus de Marburg, que também teve algumas coisas na África, né, que é o MARV, síndrome respiratória lá do Oriente Médio e o SARS, como o Du falou. O grande problema é que a gente está, assim, para ter essa combinação perfeita, vamos dizer, de um vírus com tamanha contagiosidade, virulência e letalidade, assim, lamentavelmente, ela pode acontecer, mas a possibilidade ela é muito, muito pequena.
O que acontece, por exemplo, é que num cenário onde o sistema de saúde se sobrecarrega, a gente acaba esquecendo das outras doenças que a gente tem. A gente não deixa o cenário do HIV, a gente não deixa, que é uma doença aí, mundialmente importante, né? A gente esquece que, por exemplo, o Brasil, é um cenário importante onde a gente tem as arboviroses, onde os sintomas se confundem muitas vezes. Por exemplo, a gente sabe que lá na China, até no dia 12 de março, haviam 5 mil pessoas com o SARS-CoV-2, que é uma doença, é uma coronavirose também provocada por um outro tipo de vírus. É claro que, assim, a gente não sabe, existem, nesse breve artigo da New England, que eu vi, é um artigo até muito rapidinho, disponível para quem quiser ler lá no site da New England, ele fala que possivelmente a China teve 5 mil mortes por dia em razão de doenças cardíacas isquêmicas. Ou seja, a gente foca realmente nessas doenças, mas a gente não pode deixar de lado a questão da importância, né, de manter também uma estrutura mínima para atendimento de todos os outros nossos doentes. Isso é interessante que você falou, Gustavo, e até para ilustrar essas outras doenças, a gente está tendo já um problemaço, que era o início da vacinação para o influenza, que é uma vacinação importantíssima, uma doença que também mata muita gente todos os anos, e que a gente vai ter uma dificuldade enorme de fazer as vacinações. Da mesma maneira, nós, como profissionais de saúde, nós temos o dever de lembrar que as doações de sangue, os bancos de sangue estão simplesmente quase zerados. Bancos de sangue de São Paulo, bancos de sangue do Rio de Janeiro. Então, uma epidemia, uma pandemia, ela tem as suas mortes primárias, os seus óbitos primários, que são causados diretamente pela doença, e a gente tem os óbitos e estragos, de uma maneira geral, secundários. Isso é fundamental, é nossa obrigação também avaliar os riscos e benefícios de cada conduta. A gente tem visto muita gente falando de vacina, de novos remédios, inclusive a gente postou hoje sobre a hidroxicloroquina, que já era uma medicação que era estudada para outras coronaviroses, principalmente o SARS na época. Não conseguiram provar a efetividade, porque, por sorte, o SARS foi controlado, então nem deu tempo de terem estudos que comprovassem isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso tratamento não se tornar um dano. E esse é um ponto que eu gostaria muito de falar com os médicos. Eu tenho certeza que o Gustavo também tem. Já que eu estou falando para médicos e estudantes de medicina, eu tenho certeza que está todo mundo na linha de frente, como eu falei, mesmo que não seja diretamente, mas pessoas que são bombardeadas não só por informações, como por perguntas, por inseguranças e por medos de outras pessoas. A verdade é que está todo mundo com medo e a gente tem que tomar muito cuidado para esse medo não se tornar um pânico, e aí o pânico acaba piorando ainda mais. E para piorar a situação, a gente está vivendo um isolamento, né, uma quarentena. Claro que é um isolamento necessário, como o Gustavo falou. É a única maneira da gente controlar essa infecção. Controlar é diminuir a taxa de novos casos, não vai parar de ter novos casos. Inclusive, eu vejo pessoas ansiosas querendo saber os números de coronavírus amanhã, o número de mortes amanhã. Calma, gente, não fiquem vendo isso dia a dia. Vai aumentar antes de estabilizar. O ponto mais importante é quando a gente tiver uma redução no número de casos novos. Como a gente já teve em vários países, a gente tem na Coreia do Sul um exemplo muito bem sucedido. Mas a verdade é que toda essa paranoia, ela tem efeitos adversos. Ela tem vários efeitos colaterais. E falando diretamente para os médicos e estudantes, eu que tenho contato com pessoas diariamente, com os nossos alunos, com pessoas aqui nas redes sociais, eu já vi muita gente dando claros sinais aí de um excesso de ansiedade, pessoas completamente fora da sua saúde mental perfeita. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Nós, como linha de frente, como realmente pessoas que precisamos liderar, não só de informações, mas também na prática, uma situação como essa, a gente tem que se proteger. Então é muito importante que a gente não entre nessa. Inclusive, eu falei da gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais ou menos 20 milhões de pessoas. Atualmente a gente está aí na casa dos milhares, a gente não sabe até quando vai chegar. Mas uma coisa eu garanto, essa é a primeira pandemia que está sendo coberta pela imprensa e pelas mídias sociais full time. Então as pessoas estão todos os dias, a cada minuto, falando mais informações, atualizando dados de morte na Itália, dados de morte no Marrocos, que agora declarou estado de emergência, dados de morte em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então isso acaba virando uma metralhadora de informações e a gente tem muita dificuldade de aguentar.
Então, muita gente parada em casa, a única coisa que a pessoa está fazendo é ouvindo informações sobre a pandemia, entrando em cada vez mais medo. Isso a gente não pode deixar que aconteça, é nossa responsabilidade, a gente tem que falar o que tem que ser feito. Então, é óbvio que o medo, em certa parte, até certo ponto, o medo ele é útil, que ele faz as pessoas adotarem as recomendações, mas se ele passa do ponto, principalmente pensando individualmente, vocês vão ter muito mais prejuízos do que benefícios. Então, é muito importante manter a calma. A gente já está vendo a China e a Coreia do Sul se recuperando do novo coronavírus. Inclusive, eu estou na expectativa para saber o que vai acontecer agora, porque a China e a Coreia do Sul, eles fecharam tudo, como a gente fez aqui no Ocidente, e o vírus diminuiu a transmissão até que parou. Mas e agora, quando a gente voltar à vida normal? Será que o vírus vai continuar sem circulação ou o vírus vai voltar? Essas são informações que a gente não tem e que são muito importantes. Então, por isso, a gente precisa agir racionalmente. Então, esse é o maior recado que eu dou para vocês. Cuidem da saúde de vocês, não abandonem tudo. Eu sei que muita gente que fazia academia, exercícios físicos, pessoas que pegavam sol, estão paradas em casa sem poder fazer nada. Então, isso é uma situação realmente, uma situação crítica que pode ter efeitos que a gente ainda não conhece a curto e médio prazo, não só na população médica, estudante de medicina, mas também na população geral. Isso tudo tem um efeito psicológico muito grave, né? A gente sabe que existem N fatores estressantes, né? Fatores de estresse mesmo, quando a gente está falando de quarentena. Não só a frustração relacionada ao isolamento, onde a gente consegue, felizmente, né, a tecnologia nessas horas ela é muito boa, ajuda muito, que a gente tem a comunicação como um fator aí de suporte, a gente consegue ter acesso à informação, comunicação como uma intervenção. Inclusive, a gente vê que as medidas, por exemplo, de teleorientação, seja em nutrição, psicologia, a própria medicina vai estar regulamentada em breve, né, os decretos saindo assim, justamente para a gente poder dar um apoio médico, um apoio de saúde dos profissionais de saúde, independente da área, da forma como a gente pode. Existem empresas aí que estão mostrando uma redução de até 90% da ida dos pacientes em unidades básicas de saúde, só fornecendo informação de qualidade, tendo triagem médica, seja por enfermeiros também. Os profissionais de saúde estão começando a fazer isso e de forma excepcional, com valor para a saúde pública muito legal. Muito cuidado, eu peço isso como médico, como colega médico de quem estiver assistindo e também para os mentorandos, os estudantes de medicina, muito cuidado com o repasse de informações. É uma situação onde a volatilidade, a rapidez nas informações que a gente tem, de onde a gente vê, ela é muito rápida, é muito fácil a gente simplesmente receber uma informação e passar adiante, né, no WhatsApp, ou seja lá qual for o meio de comunicação que a gente usa. Especialmente pessoas, isso eu não falo só de pessoas que não têm condição de acesso à informação. Nós, felizmente, somos um extrato da sociedade que a gente lida com isso, a gente lida com muita informação de qualidade, mas muito cuidado para repassar. Existem pessoas aí, por exemplo, a gente vê aqui no estado do Rio, a dificuldade para o acesso aos EPIs, né? Por exemplo, a máscara mesmo, e pessoas usando discriminadamente, pessoas que não sabem muito o motivo pelo qual ela está usando. É fundamental que a gente tenha uma abordagem muito séria com relação a isso. O impacto é muito maior do que simplesmente comprar. Eu vejo pessoas aí comprando, sei lá, 60, 70, 80 máscaras e deixando lugares e pessoas que têm ou grupo de risco ou pessoas que apresentam sintomas e que realmente precisam procurar um atendimento presencial e tem que ter ali um isolamento, seja lá qual for. Então, assim, eu peço encarecidamente que vocês consigam muito passar informações que sejam razoáveis. Existem N ferramentas, depois a gente pode colocar algumas, né, Eduardo, no nossos stories, que são informações aí confiáveis, seja de FDA, OMS, o Ministério da Saúde. Existem muitas informações até dentro dessas organizações que são um pouco divergentes e a gente consegue fazer isso. Então, assim, é hora da gente, principalmente, ter aquele juízo clínico e uma crítica muito boa em relação ao que a gente vê. Sempre procurar da melhor forma ter aí um juízo para poder avaliar essa informação. É muito, muito importante. A gente está na linha de frente, precisa fazer isso. E é só um detalhe, eu vi algumas pessoas até que se encaixa com o que você falou, comentando sobre o ibuprofeno,
comentando sobre a hidroxicloroquina. Pessoal, assim, não existe nenhum estudo confiável de nenhuma medicação para o Covid-19, nem teve tempo de ter. Então, assim, com certeza a gente não tem estudos que comprovem que uma medicação faz bem ou que faz mal. No caso do ibuprofeno, por exemplo, é uma medicação facilmente substituível. Então, na dúvida, a gente não vai usar o ibuprofeno, a gente vai usar outras medicações que tenham o mesmo efeito. É fato um pouco diferente, por exemplo, dos inibidores de ECA e dos bloqueadores dos receptores de angiotensina. Então, os antihipertensivos, existem algumas especulações que eles poderiam piorar o prognóstico, eles poderiam realmente agravar o quadro, mas ainda são apenas especulações. Não há nada, nenhuma recomendação formal para a gente tirar essa medicação de pacientes que precisem, pacientes hipertensos. Lembrando que na Itália, que é o país mais afetado atualmente pelo Covid-19, praticamente todos os óbitos foram em pessoas que tinham pelo menos uma comorbidade. A maioria tinha mais de uma comorbidade e, quando eu falo de comorbidade, são comorbidades comuns. Então, hipertensão, diabetes. Então, esses pacientes estão sob maior risco. A gente não vai mudar a medicação antihipertensiva, pelo menos por enquanto. Em relação à hidroxicloroquina, apenas uma esperança por enquanto também. Não é nada comprovado, não tem nada nos guidelines. Como eu falei, a gente tem um ensinamento de Hipócrates que, em primeiro lugar, a gente não causa danos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não causar danos. E aí a gente já viu isso acontecer em outros momentos. A gente começa a ter muito medo e começa qualquer tábua, a gente acha que é uma tábua de salvação. Não é assim, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente o que o Gustavo falou. Não repassar informações sem 2, 3 checagens. Isso é muito importante. Tomar muito cuidado com isso, porque nós temos que ser fontes de informações confiáveis. A gente pode dizer que a gente não sabe, a gente pode dizer que a gente estima, por exemplo, como eu falei no início, a gente estima que a virulência do Covid-19 está entre a influenza e o SARS. O SARS foi o Covid antigo, né, o coronavírus antigo, que tinha uma taxa de letalidade de aproximadamente 10%. Provavelmente o Covid-19 tem uma taxa de letalidade menor por tudo que a gente está vendo. Da mesma maneira, a gente pode estimar que o Covid-19 tem uma taxa de infectividade bem maior do que o coronavírus antigo, SARS, também maior do que o da influenza e bem menor do que o do sarampo. Isso é outra questão que eu queria abordar aqui. Alguns conceitos bem básicos, mas são fundamentais. Primeiro, período de incubação. Eu tenho visto muita gente errar também em relação a isso. O período de incubação médio do Covid-19 tem sido entre 4 e 5 dias. Esse é o médio, a gente coloca aquele intervalo de confiança até 14 dias, então o limite seriam 14 dias, mas a grande maioria das infecções ocorrem com um período de incubação, né? A gente tem a clínica aparecendo depois de 4 a 5 dias do contágio. Então, essa é uma informação muito relevante, pensando em uma epidemia, pensando também numa pandemia. Outra questão é o isolamento do paciente. Muita gente na dúvida também. Inclusive, o Gustavo chegou a falar de divergências. Esse é um ponto que a gente tem divergência. A gente tem o Centro de Controles para Doenças nos Estados Unidos, que é o CDC, colocando como ideal o isolamento por aerossóis do Covid-19. E por que aerossóis? Simplesmente porque a gente não sabe como é o contágio. A gente não sabe como é a transmissão. Nos coronavírus anteriores, a transmissão era apenas por gotícula. A gente não teve a transmissão por aerossóis. Atualmente, a gente acha que é por gotícula, mas ainda não tem certeza. Então, por isso, o CDC coloca como isolamento de aerossóis. Já a OMS coloca como isolamento de gotículas e o isolamento para aerossóis somente durante procedimentos invasivos. E aí, só para não deixar de falar, o que é o isolamento por gotículas e o que é o isolamento por aerossóis. Basicamente, resumindo muito rapidamente, o isolamento por gotículas é aquele que a gente só precisa colocar uma máscara cirúrgica, a gente não precisa ter a máscara N95, a gente não precisa ter o paciente numa sala com pressão negativa. Já o aerossóis, aí sim, é aquela máscara N95 que a gente já está acostumado a ver em pacientes com tuberculose, pacientes com sarampo, pacientes com varicela. Essas são doenças para aerossóis. O coronavírus, na teoria, é uma doença com isolamento apenas de gotículas. Então, é um pouco menos contagiosa do que essas outras doenças, mas de qualquer jeito a gente está vendo o estrago que mesmo uma doença que tem uma letalidade baixa, isso que é o mais impressionante. A gente tem uma doença com letalidade baixa, a gente tem uma doença infecciosa com uma infectividade relativamente alta, mas que nem se compara, por exemplo, à infectividade do sarampo, e mesmo assim a gente está vivendo um caos, a gente vai viver
muitos óbitos, com certeza, a gente já está vendo, mas a gente vai ver muito mais. E isso é, infelizmente, um processo quase inevitável da pandemia. O que a gente está querendo evitar, o que o governo agora parece ter acordado para querer evitar, e os governos, na verdade, no mundo inteiro também, é exatamente um processo de caos no sistema de saúde público. Então, esse é o grande objetivo. O Gustavo chegou a falar, a gente já tem um sistema de saúde público bastante deficitário, né, com vários problemas. Não é só um, não são dois problemas, são vários problemas. E agora a gente vai ter que conviver com mais isso, né, com o coronavírus chegando. Essa que é, na verdade, a grande preocupação. E a gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer. Agora, outro ponto importante, a gente tem visto o exemplo da Itália. O exemplo da Itália é um exemplo grave, realmente é o país mais afetado. E a gente só tem que tomar cuidado para a gente não pegar o pior exemplo, que é o país que está sendo mais afetado, e a gente achar que esse é o exemplo médio, que é isso que vai acontecer com a gente. Não necessariamente, a gente espera que não. O Brasil conseguiu tomar ações antes dos países europeus, mais por sorte do que por juízo, vamos falar a verdade, mas a gente conseguiu tomar ações antes e eu espero, acho que todos nós esperamos que nós tenhamos um quadro um pouco menos grave do que o da Itália especificamente. Edu, lembrando também que o perfil populacional da Itália é um pouco diferente do nosso, né, em relação também à questão toda talvez a gente não sabe, por exemplo, em relação à imunidade, ao nosso perfil de imunidade, mas é uma população que o perfil populacional dela tem uma idade mais avançada. A gente sabe que a taxa de letalidade ela é superestimada, né? O Du chegou até a colocar isso, né? A gente chegou até a colocar isso no Stories também, porque a gente só consegue avaliar quando a gente diagnostica. E a gente sabe que a grande maioria é assintomática e nesse contexto de pandemia a gente não está fazendo a testagem em pacientes. Além disso, a gente entra em um outro contexto que é quando um teste dá negativo, não quer dizer que ele não possa ser positivo depois. Então a gente ainda tem esse segundo fator. Espera-se aí que a taxa de letalidade esteja superestimada. Em questão assintomática, foi feito um estudo comparativo entre Itália e Coreia do Sul, se não me engano, e viram que, por exemplo, num teste entre pessoas com a idade entre 20 e 29 anos, a grande maioria, se eu não me engano, 33% ou 35%, era positivo para o Covid-19. Em comparação, na Itália, a grande parcela da população que era testada já era sintomática e já estava num perfil de idade, né, que estava ali acima dos 50 anos. Em relação à quantidade, né, a taxa de letalidade, a gente tem aí um percentual que é um pouco, hoje, falamos aí um pouquinho abaixo de 2%, acima dos 70 anos, isso aumenta aí para 8%, e acima dos 70 anos, se eu não me engano, acima dos 80 anos, se eu não me engano, acima de cerca de 15%. Ou seja, a idade, com certeza, né, é um fator importante, e um ponto muito, muito importante em relação ao vírus da influenza, né, ao vírus influenza que o Du tinha falado mais cedo. Esse ano especial, a gente teve uma redução, né, a gente diminuiu a faixa etária onde a gente coloca a vacinação. Ou seja, antes a gente tinha uma população acima dos 60 anos que tinha que receber a vacina, não estou falando aí dos outros grupos, profissionais de saúde, e esse ano houve uma redução aí, ou seja, todo paciente acima de 55 anos já entra no grupo que recebe a vacina da influenza. Vou até ilustrar o que você tinha falado sobre as diferenças da população da Itália para o Brasil. A gente na Itália tem 22% da população acima de 65 anos. No Brasil, 10%, menos de 10%, um pouquinho menos de 10% acima dos 65 anos. Então a gente tem um perfil etário bem diferente da Itália. A gente tem uma taxa de tabagismo também diferente da Itália. É outra coisa que influencia na gravidade do Covid-19. De qualquer forma, a gente tem várias diferenças. Inclusive, uma coisa que vem sendo pouco falado, mas é que o coronavírus, sendo um vírus de RNA, isso inclusive para o pessoal que está estudando para a prova de residência, para a revalida, às vezes esse detalhe é cobrado numa prova, é um vírus DNA ou RNA. O coronavírus é um vírus RNA e por ser um vírus RNA, ele é muito suscetível a mutações. Então, é por isso, talvez, que ele tenha sido aí responsável pelas 3 grandes epidemias, ou por 3 das grandes epidemias que a gente teve nesse século. Então, é um vírus que tem muita mutação, a gente não sabe exatamente se esse vírus que está chegando aqui ao Brasil é exatamente igual ao vírus que afetou a China, que afetou a Coreia do Sul e assim por diante. Eu acho que o que a gente sabe é exatamente isso, que a gente está vivendo uma pandemia grave, ela tem potencial para ser uma das mais graves do século XXI, talvez a mais grave do século XXI, e talvez até uma das mais graves pensando desde o século XX.
A gente espera que não chegue nem perto da gripe espanhola. Eu acho, sinceramente, que não vai chegar. Mas, de qualquer forma, a gente vive uma pandemia grave e eu acho que a nossa obrigação, como médico, como profissional de saúde, é se informar e passar informações corretas para a população. Claro que cada um no seu papel, mas isso é obrigação básica, isso é a premissa do nosso trabalho. A gente precisa passar as informações corretas para a população. E lembrando, o tratamento de uma pandemia, na verdade, as ações que a gente toma contra a pandemia não são ações que não têm efeitos negativos. Isso é muito importante, que eu tenho visto muita gente achando que a paralisação, a quarentena 100%, é uma coisa tranquila. É só fazer uma quarentena 2 meses e acabou. Não é bem assim. É uma quarentena, um fechamento de tudo, como a gente já está vendo acontecer no Brasil, tem efeitos negativos e, por isso, os profissionais de saúde têm que estar atuantes para a gente saber o custo-benefício, a gente fazer realmente esse cálculo que é mais difícil, porque parece que é muito fácil, né? Para parar uma epidemia é só todo mundo ficar em casa. Mas vocês conseguem imaginar, aqui no Brasil, eu e o Gustavo, a gente estava conversando outro dia, a gente mora no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro é muito difícil a gente evitar aglomerações. Como que a gente vai fazer as pessoas não ficarem aglomeradas? Como os trabalhadores informais vão sobreviver? Então existem vários pontos que a gente tem que levar em consideração, não só a parte clínica, a gente tem que ter uma visão geral para conseguir realmente ter uma opinião e conseguir influenciar de alguma forma, pelo menos as pessoas no nosso entorno, de acordo com a nossa visão sobre a pandemia. Fora que o impacto disso também não é só... a gente fala assim, todo mundo quarentena, não é só a questão do trabalhador informal, mas existem serviços na sociedade que não podem parar. Não estou falando só do serviço de saúde. Os serviços de segurança, serviços de abastecimento, que são serviços básicos extremamente necessários para a população. Existem, por exemplo, existem alguns lugares onde a necessidade do EPI por alguns trabalhadores que lidam com aerossóis ou mesmo gotículas ou poeira, seja lá o que for, que está tendo dificuldade para encontrar esse tipo de material. E é um material que é extremamente necessário e que a longo prazo, ou médio ou longo prazo, gera condições de saúde que vão ter um impacto negativo, tanto na economia quanto também na saúde populacional. Em termos de saúde pública, é extremamente importante. Agora, um outro detalhe que eu acho que é bem legal de falar e que eu vejo que a gente sempre fala, né? Usa álcool gel, usa álcool em gel, usa álcool em gel. E todo mundo tem uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas como usar álcool em gel, né? A gente sempre fala, bota na mão, faz assim. A quantidade de pessoas que eu vi fazendo isso e soprando é absurda. Absurda. Pode parecer piada, mas é absurdo. Então, assim, tentar orientar da melhor forma possível. Eu sei que a gente fala... sempre são muitas informações e muita coisa, e é uma coisa básica, e é uma frase que eu gosto muito de falar, que é o óbvio deve ser dito. Pode parecer muito claro e muito fácil para a gente que lida com isso e está mergulhado nesse universo, né? A gente, médicos e profissionais de saúde, para a gente parece muito fácil. Quantas aulas e quantas vezes a gente não viu o pessoal da preventiva falando para lavar as mãos, de como a gente tem que lavar a ponta dos dedos, os polegares e punhos, enfim. Isso é uma informação que é muito básica, é muito fácil de ser passada adiante e é uma informação que traz muito valor. O óbvio tem que ser dito, então pensem nisso também quando passarem as informações adiante. Com certeza, Gustavo. E não só o óbvio tem que ser dito, e tem que ser dito de uma maneira clara e de uma maneira simples. Tomar cuidado também, às vezes a gente vê algumas entrevistas de médicos nas televisões, nos programas, estão achando que estão falando para uma turma da residência médica sobre saúde pública. A gente tem que tomar cuidado com a maneira como a gente fala. Muita gente, por exemplo, minimiza demais a gripe, acha que gripe é qualquer resfriado. Então, às vezes, alguns conceitos que para nós parecem óbvios, mas para as pessoas não são tão óbvios assim. Eu acho que para a gente ir para a reta final desse vídeo, até porque o Instagram tem um limite de live, eu queria, claro, falar também sobre as provas de residência no meio disso tudo. A gente tem visto várias pessoas perguntando para a gente, o que você acha? Você acha que as provas vão adiar? Será que a gente vai ter residência médica no ano que vem? Isso, inclusive, é um claro sinal de pânico, é um claro sinal de grande ansiedade. As provas de residência acontecem no final do ano, muito provavelmente não vai mudar nada. Se mudar, elas vão ser adiadas. A gente não tem como não ter residentes no ano que vem. Não sei se vocês já perceberam, mas os hospitais do Brasil, eles dependem, praticamente todos os hospitais brasileiros... Pode falar, Gustavo. Só um segundo. Traz o seu microfone um pouquinho para frente, que ele está batendo na tua camisa e está dando eco toda hora. Isso. Boa. Pô, agora você avisou, mas tudo bem. Mas assim, a prova de residência, a gente precisa ter residente no ano que vem. Isso acho que é uma obrigação nossa.
é uma obrigação nossa, não. É uma coisa inevitável. Nós teremos residentes entrando no ano que vem, senão a nossa saúde não vai para frente. A nossa saúde vai colapsar se a gente não tiver residência. Então, nós teremos, sim, seleções de residência médica, muito provavelmente vão ser exatamente iguais aos que a gente sempre teve. A epidemia começou agora, no início do ano, então a gente vai ter muito tempo até lá, provavelmente vai ser tudo igual. E nesse momento eu vejo duas possibilidades para quem estuda para a prova de residência médica. Primeiro, tem o lado negativo das pessoas estarem pensando só no coronavírus. Essas pessoas que estão muito ansiosas não estão conseguindo fazer nada além de ver notícias e ver opiniões sobre coronavírus. Esse é um problema, e esse não é um problema só para a sua prova de residência. Esse é um problema para a sua saúde mental. Então, se você se encaixa nessa situação, toma cuidado, procura uma ajuda, às vezes se desconecta um pouquinho, marca um horário para você ver notícias sobre o coronavírus, não fica nesse único assunto, porque senão você não vai aguentar, sua cabeça não vai aguentar. Esse é o lado negativo e, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, a gente tem um lado positivo, que a gente sabe que muita gente está sem aula, muita gente não está tendo internato, e essas pessoas vão ter mais tempo de estudar para a prova de residência. Quem conseguir, no meio desse furacão, arrumar um tempo para estudar para a prova de residência, para aumentar, quem sabe, o tempo dedicado às provas de residência médica, com certeza essas pessoas vão ter vantagem lá no final, lá na reta final, quando a gente estiver parado, quando o coronavírus já for passado, quando o coronavírus já for um simples pesadelo que a gente teve. Claro, vai deixar muito rastro de problemas, vai deixar mortes no caminho, mas ele vai passar. E nesse momento que ele passar, quem conseguir focar pelo menos um pouco na prova de residência médica, separar algumas horas todos os dias para continuar estudando. E não só estudando para a prova de residência médica. Eu acho que a gente tem que continuar vivendo a nossa vida o mais próximo normal possível. Como a gente está dentro de casa, a gente só consegue fazer as coisas que a gente pode fazer dentro de casa. Uma delas eu acho que é estudar. E estudar para a prova de residência médica, estudar para o Revalida, estudar para qualquer prova é uma das ótimas possibilidades de você utilizar a quarentena como um tempo de evolução pessoal. E lembrando que teve um decreto, uma resolução da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro que suspende por tempo indeterminado as consultas ambulatoriais que forem eletivas em pacientes estáveis nas unidades de saúde pública, privada e universitárias no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei aí como estão nos outros estados, mas assim, provavelmente o caminho vai ser o mesmo. Imagens, por exemplo, aqui no Rio Imagem, a radiografia, a mamografia, ultrassom, ecocardiograma, tomografia, ressonância, elas estão suspensas também por tempo indeterminado. E, bom, isso é lei, decreto, foi uma resolução agora. Então, isso assim, também fiquem de olho, é uma questão de decreto, de resolução, de normas, de leis. A gente tem que ficar de olho, porque isso é assim, isso também, a gente está tão no fluxo que a gente não presta muita atenção. Fica de olho porque isso é questão de saúde pública, tem legislação, então assim, fiquem de olho que isso provavelmente aí nas próximas semanas deve também ser alterado aí para todas as outras secretarias de Estado, possivelmente. A gente teve também uma notícia agora, que teve uma coletiva do ministro da Saúde, falando sobre os estados em que a gente já tem confirmada transmissões comunitárias. E aí, quando a gente tem transmissão comunitária, significa que a gente não consegue mais identificar a fonte da infecção. Então, a gente não consegue identificar que foi uma pessoa que teve contato com alguém que voltou da Itália ou com alguém que voltou da China, que a gente já tem uma transmissão sustentada em pelo menos 6 estados brasileiros. O São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Brasília, Distrito Federal também. E Pernambuco. Não lembro exatamente, vocês podem depois pesquisar, mas basicamente a gente já tem a transmissão comunitária e a gente tem um protocolo já especial nesses estados para a saúde da família, para atenção básica. Então, paciente que chega com febre, mais tosse ou dor de garganta, ele já é colocado em isolamento com máscara, numa sala especial. Então, existem protocolos, fiquem de olho nos protocolos, porque, como eu falei, a gente não pode ser mais um agente do medo, mais um agente do pânico. A gente tem que ser um agente de informação, de informações fidedignas, não é de corrente de WhatsApp, não é um negócio que você viu no Twitter, que você viu no seu WhatsApp, é algo que você pode até ter visto no Twitter ou no WhatsApp, mas você foi lá a fundo, você pesquisou, você foi no site da OMS, você foi no UpToDate, você foi no CDC, você foi no Ministério da Saúde, você foi em alguma fonte confiável para verificar e para passar para as pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido informativa essa live. E a gente fica aguardando com muita esperança que na China e na Coreia do Sul
os locais onde começou na China, mas foi rapidamente para a Coreia do Sul, e locais que a gente já não tem uma grande circulação do vírus, e a gente não tem uma remissão, a gente não tem uma volta da pandemia, essa seria a melhor notícia possível que a gente pode ter. Se na China e na Coreia do Sul continuar sem transmissão do vírus, significa que o vírus é controlável e que a gente vai controlar aqui também. Lembrando, galera, façam um bom uso também dos meios de informação, semeiem as informações de qualidade, lembrem sempre de instruir as pessoas de forma correta. A gente sabe que existem lugares onde, por exemplo, o álcool gel já está com dificuldade para a gente encontrar. A limpeza de superfícies, isso é uma coisa que a gente estava avaliando. O pessoal esquece de limpar as superfícies que são compartilhadas. Isso inclui porta de geladeira, maçaneta. Muito cuidado também. Existem outras possibilidades que não só o álcool, né, para fazer. Por exemplo, a diluição de água sanitária aí nas dosagens. Isso também o FDA coloca. Deixa lá 10 minutinhos. Tem muita coisa, muito material. Ficar atento. Existe ainda, eu sei que às vezes que não é a ideia, mas, por exemplo, a gente vive batendo aí nos nossos podcasts, nos nossos materiais também, a ideia da meditação, né, que o Barreto, para quem acompanha a gente nos podcasts e nos vídeos do YouTube, que fala muito sobre meditação. A gente especial, posso colocar aqui depois, a gente usa um aplicativo muito legal, que é o Headspace, e ele liberou um negócio gratuito para todo mundo, né, que ele tem uma parte paga e tal, que chama Passando pela Tormenta. Isso é bem legal também, é um material muito bom, eu acho que em termos de saúde ajuda muito, é uma coisa que eu particularmente tenho pregado, Eduardo também, né, Edu? O Barreto também, e claro, tentar passar por isso, existem N formas, e uma coisa muito legal, gente, para vocês passarem aí para frente, o aplicativo do SUS, tanto para Android quanto para iOS, está funcionando muito bem, ele é muito informativo, tem muita informação legal que é atualizada, principalmente para os usuários, né, do sistema de saúde. Então, eu acho que é hora, vale a pena fazer isso. Espero mesmo que tenha sido informativo. A gente, se tiver alguma atualização, a gente vai colocar também aqui, tanto nos stories quanto no nosso feed. A gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível. E, bom, acho que é isso, Du. É isso, pessoal. Então, a gente continua se vendo por aqui. Vamos continuar presente nas redes sociais, acompanhe aí o nosso trabalho e para os nossos alunos, vamos continuar estudando, porque a tormenta está vindo, chegou na verdade a tormenta, mas ela vai passar e aí eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente aprender com o que passou. Um abração, pessoal, até a próxima. Valeu, galera. Abraço, até a próxima.